Tá perfeito. Ebeli, como tá boazinha hoje, vai fazer a prece, vibrações e prece final? Ah, tá, entendi. Certo, sem problema. Simone, Esther. Qual é a Simone que vai fazer a prece inicial? A Simone faz a prece inicial e o Moscoso encerra para nós, tá, Moscoso, por favor? Qual das duas Simones? A Simone, a Simone Martins. Desculpa, eu não vi que tinha duas, Simone Martins. Então, vamos fechando o microfone, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare, nos ajude e nos dê a inspiração necessária aí para a nossa noite de hoje, envolvendo com muito amor e carinho as pessoas responsáveis pelas preces e pelo Evangelho da noite. Vamos lá, então, Simone? Sim. Vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, respirando bem fundo, que hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para um pouquinho mais de aprendizado do nosso Mestre Jesus. Possamos agora estar todos na mesma frequência e prontos para esse novo aprendizado. Que Jesus e toda a espiritualidade esteja conosco nesse momento. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, e que possamos ter um bom estudo da noite. Pedimos permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Simone. Então, vamos receber a Cleide com todo o nosso carinho, envolvendo ela em vibrações de muito amor, tá, Cleide? Vamos lá, então? Obrigada. Então, boa noite, né, a todos, e que a paz de Jesus nos acompanhe durante o nosso Evangelho. O texto de hoje é de número 29, né, do livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles. E esse texto, ele, como o texto anterior, o texto da semana passada, ele vai falar de sentimentos enfermiços, né, de coisas ruins que acontecem quando a pessoa tem um traço no seu caráter que é prejudicial não só à sociedade, mas mais prejudicial a ela mesma, onde ela vai ter um desequilíbrio até no seu psicológico, que fica assim fragmentado por causa desses sentimentos ruins que estão dentro dela e que ela vai agir de uma forma prejudicial aos outros. O título, né, do tema de hoje, do texto número 29, é O Tormento do Egoísmo. E aí eu estava pensando nesse título, né, O Tormento do Egoísmo, que a palavra, o egoísmo, a gente até assim banaliza um pouquinho esse termo aí, egoísmo. Por exemplo, a gente sempre está usando de uma forma assim, bastante corriqueira, né? Quando uma pessoa está querendo, me dá mais essa parte aqui, a gente já vira e fala, nossa, está sendo egoísta. Em qualquer coisinha assim, a gente está usando essa palavra egoísta, deixando ela assim até um pouco mais fraca do que realmente isso significa na vida de uma pessoa. Ao contrário, a palavra tormento, ela já tem um peso muito grande, ela já é muito mais forte. Por exemplo, quando uma pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu estou passando por uns problemas aí, minha vida não está fácil. A gente recebe essa informação de uma forma. Se a pessoa fala, olha, eu estou passando por uns problemas e está muito difícil, a gente já recebe isso daí de um jeito assim mais forte, né? Agora, se a pessoa fala algumas coisas aí comigo, minha vida está num tormento, aí pesa mais. Então, no próprio título já tem assim essa forma corriqueira da gente sentir as palavras de uma forma bem diferente. O tormento como sendo uma coisa extremamente prejudicial, né? Uma coisa que pega firme mesmo. E egoísmo a gente acaba usando assim com uma certa frequência, meio que banalizado. Agora, no texto de hoje, né, no texto
Joana de Ângeles, ela vai descrever o egoísmo na primeira parte do texto, ela descreve de uma forma que realmente ela mostra para nós, ela ensina para nós que o egoísmo é um grande tormento para o próprio egoísta. Que a princípio a gente também considera que o egoísmo é aquela pessoa que está prejudicando sempre a outra, porque ela quer do outro, ela quer mais, ela está sempre pegando do outro. Então a gente encara assim como se uma pessoa prejudicando a outra. Ela vai mostrar aqui para nós que o egoísta, ele vive um tormento, porque ele vai carregar dentro dele aquilo que está por trás do egoísmo, dessa necessidade dele ter mais, dele ter o do outro, medo de perder o que tem, está sempre buscando. Então tem um desequilíbrio psicológico que ela vai colocando aí, que vai mostrando para a gente que o atormentado é o egoísta. E ela usa assim, entra bem assim na área da psicologia. Então, antes de ler os trechinhos, né, do texto dela, eu vou ler aqui uma pesquisa que eu fiz num site, uma pesquisinha assim rápida, mas um site na medicina, que é um site Medicina, Psicologia e Psiquiatria. O site chama-se ABC da Medicina e da Psiquiatria. E tem lá, né, a fonte, né, os psicólogos, psiquiatras, que fizeram ali esse texto que eu vou ler nesse site. Então, primeiro vou para o site, né, da pesquisa, e depois eu passo para o texto. Então, eles colocaram assim, sobre o egoísmo. Na compreensão popular, o egoísmo é um exclusivismo que leva uma pessoa a se colocar em primeiro lugar em referência a tudo e a todos. No sentido técnico, egoísmo é um traço de caráter. É o hábito ou a atitude de uma pessoa que coloca seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. O egoísta presta muita atenção a si próprio e pouca nos outros. O egoísmo é frequentemente descrito como imoral, mas, segundo especialista, é também negativo para o próprio bem-estar psicológico da pessoa egoísta, trazendo sofrimento e tormento. A pessoa egoísta acredita que, na sua perspectiva de ser, é mais importante do que os demais seres. São vaidosos, procuram não demonstrar vulnerabilidade ou fraqueza. Querem sempre estar em primeiro lugar e impedir que qualquer pessoa ameace sua supremacia. Ignoram a opinião dos outros e supervalorizam a própria. Quando demonstram algum ato gratuito de aparente bondade, estão encobrindo uma grande necessidade de atenção e elogios. Acreditam que merecem tudo, criticam pessoas para esconder suas falhas, não aceitam críticas, não percebem quando estão erradas, não querem aprender opiniões diferentes, não sabem que são egoístas, consequentemente, não sentem necessidade de mudar. E, por isso, estão sempre lutando para mostrar algo que não é. Numa luta constante, num grande desgaste e com muito estresse na sua vida, trazendo os tormentos. Isso no site, né, de Medicina, Psicologia e Psiquiatria. E aí agora eu vou passar para vocês algumas partes, né, do texto que Joana de Ângeles vai falar exatamente isso daqui, mostrando os sentimentos ruins, as dificuldades que uma pessoa egoísta tem dentro dela, o desequilíbrio que ocorre dentro dela, a turbulência de coisas ruins que está se passando dentro dela nessa atitude egoísta. Então, ela começa assim. Começa não, já vou lá no quarto parágrafo.
que encaixa, né, nessa pesquisa que eu fiz aqui de psiquiatria e psicologia. São essas as palavras dela, né, psicografada pelo Divaldo. Em razão dessa governança perturbadora, o ego está sempre vigilante e dominante, em luta contínua para manter-se assessorado pelo medo de perder a posição que desfruta. Olha que coisa ruim, né, de sentir, né? Ficar o tempo todo perturbado, com medo de perder aquilo que tem. Isso é uma coisa ruim, né, na vida da gente. Aí ela continua. Disfarçando-se com habilidade, torna-se agressivo, porque é receoso e exibe as qualidades que não possui, exatamente para superar o complexo de inferioridade, em que se contorce, reconhecendo a sua incapacidade para voos mais altos no conhecimento e na emoção, atribuindo-se direitos e privilégios que teme lhes sejam retirados. Pouco, no entanto, preocupando-se com os deveres que lhe dizem respeito. Então, olha só que coisa ruim, né, a vida da pessoa, o tempo todo com receio, complexo de inferioridade, sabendo que é incapaz e temendo que aqueles privilégios que tem sejam lhe retirados. E ainda não está nem aí com o dever que tem com o outro. Então é muita coisa ruim, né, que a pessoa está sentindo ali dentro dela. Aí, continuando o texto. É o ego que se cerca de presunção e de avareza, de ciúmes e de desfaçatez, de suspeitas constantes e de censuras aos outros, de forma que não se torne conhecido, permanecendo na obscuridade de seus propósitos enfermiços. Então, a pessoa fica o tempo todo com aquele cuidado, escondendo as fraquezas, escondendo aquilo que, na realidade, ele não é, e apontando o defeito do outro. Ele esconde os seus defeitos, apontando o defeito do outro. Então, uma coisa assim, de enfermidade mesmo. Pode manifestar-se gentilmente com certa autenticidade, ocultando, porém, interesses mesquinhos, quais os de autopromoção e de exibicionismo, reagindo sempre quando não recebendo a resposta a que aspira nas suas artimanhas. Faz-se, então, adversário vulgar e persistente de todos aqueles que lhe não concedem o valor que se atribui, podendo tornar-se violento e insano. Então, muitas vezes, né, ou quase sempre, esses atos de violência, por trás disso, está uma série de problemas, né, que leva a esse egoísmo, a buscar sempre mais, a querer sempre mais, a querer o do outro, das suas próprias fraquezas, do seu complexo de inferioridade. E aí ela termina essa primeira parte aí, né, que ela está demonstrando o tormento em que é a vida de uma pessoa que é egoísta. Ela diz assim: o egoísmo é uma virose perigosa que atua na sociedade atual, como sempre aconteceu em todas as épocas. Depois que ela faz aqui essa explanação, né, sobre as dificuldades, a doença que é o egoísmo numa pessoa, o quanto faz mal para uma pessoa, quantos sentimentos ruins essa pessoa tem dentro dela, né, que acaba formando esse turbilhão aí de coisas ruins para ela vai suavizar isso aí para a gente, né? Não vai deixar a gente terminar aqui o nosso evangelho só com
essas informações aí. Ela vai suavizar, ela vai trazer o remedinho para nós. E aí ela começa a lembrar para nós que todas as religiões, elas dão muito valor a essa questão do tratamento, né, da cura para esse sintoma aí, para esse traço do caráter chamado egoísmo. Fala de religiões e depois, lógico, ela vai falar da questão do espiritismo, né? Como o espiritismo pode trabalhar isso daí. E é só a gente lembrar, né? Por exemplo, no catolicismo, essas campanhas da fraternidade, né, que tem todo ano, está sempre buscando para que a pessoa faça alguma coisa exatamente o oposto desse traço do caráter aí, o egoísmo. Das campanhas de caridade, né? Enfim, porque a prática da caridade, né, o altruísmo, é o oposto do egoísmo. É isso que vai nos dar a cura do sentimento do egoísmo. E aí ela coloca sobre o espiritismo. Vai falar daquilo que a gente sempre está comentando, né, nos nossos encontros, a respeito do que é ser espírita, o que é se tornar espírita, o que é praticar o espiritismo, falando da nossa reforma íntima, que ela coloca assim, de como o espiritismo pode atuar, pode trabalhar, né, na questão do egoísmo. O espiritismo, na sua condição de restaurador do pensamento de Jesus, tem a terapia preventiva e o tratamento persistente depois que se instala. Olha o que ela fala, né? O espiritismo é o restaurador do pensamento de Jesus. É aquele que vai buscar lá as palavras de Jesus no seu sentido exato, né? Do que ele quis nos ensinar lá há 2000 anos atrás. Ele restaura, né, os ensinamentos de Jesus. É isso que o espiritismo faz. E a gente faz isso naquela prática, né, da reforma íntima, procurando fazer as transformações que nós precisamos fazer dentro da gente para se tornar melhor, para amar o próximo, para fazer a caridade. E é isso que vai combater o egoísmo. E ela complementa: não ceder espaço ao egoísmo deve ser a atitude do cristão, do espírita consciente das suas responsabilidades. A caridade, o altruísmo, é o estímulo para a união do eixo psicológico fragmentado. Porque lá no começo ela fala muito isso, que esse traço de caráter aí que os especialistas falam é um fragmento no eixo psicológico. E você fazendo o oposto, né, o altruísmo, você vai equilibrar, vai fazer a união desse eixo aí que está fragmentado. E continua assim. Aqui tem uma frase muito assim para a gente refletir, muita coisa para a gente refletir. A humildade surge-lhe naturalmente enquanto compreende a grandeza da vida e de seu real papel de cooperador na obra magnífica da criação. Então, duas coisas aí, olha. Compreender a grandeza da vida e o seu papel de cooperador na obra magnífica da criação. Então, olha só, você compreender a grandeza da vida e entender que você é cooperador dessa obra. E a hora que você consegue digerir essas duas coisas, da grandeza da vida e do seu papel de cooperador nessa grandeza, nessa criação, você vai se tornar humilde. Olha que coisa bonita, né? Você compreender essas duas coisas, que a grandeza da vida e você é cooperador dessa grandeza, né, dessa criação, aí você se torna uma pessoa humilde. E não é realmente que é isso mesmo que acontece, né? As grandes pessoas, os grandes pensadores, são as pessoas humildes.
Aí a gente lembrar assim, de Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, as pessoas assim com tanta sabedoria e a humildade dessas pessoas. Então achei bom destacar aqui essa frase que é maravilhoso, né? Para a gente pensar nisso, que entender as grandes coisas, captar, né, esse ensinamento de Jesus, essas grandeza, a hora que você entende, você digere isso, você entende isso e introduz isso assim na sua vida, na sua vivência, aí você vai, como fala aqui, normalmente, né, habitualmente você vai se tornar humilde. Aí você não vai precisar mais do ter mais, do buscar mais, medo de perder tal posição. Você não precisa de mais, você não precisa disso, que é aquilo que faz com que você se torne uma pessoa egoísta. Então, realmente, é o remédio, né, para aquele mal que ela traz lá no início do texto, desse tormento do egoísmo. É quando você descobre essas coisas, quando você começa a entender esses ensinamentos aí. E aí, para finalizar, ela vem dar o exemplo maior, né, de humildade, de doação, né, de entrega às pessoas. Aí ela vai dar o exemplo de Jesus. Então ela coloca assim sobre Jesus. Jesus exerceu o ofício de carpinteiro quando era possuidor do conhecimento universal e falou tudo o que sabia numa linguagem simples. Falou do amor ao próximo, narrou as maravilhas do seu reino, amparou os fracos, recuperou os perdidos, perdoou aqueles que eram chamados de pecadores, enfrentou os reis com sabedoria, sem presunção e sem honrarias mentirosas. Ele não precisou, né, de destaque nenhum, não precisou de posição nenhuma para mostrar tudo o que ele sabia. E sempre usava aquelas parábolas de forma simples, né? Pegando como exemplo pão, peixes, ela coloca aí o grão de mostarda. Ele pegava assim, as coisas do dia a dia, do cotidiano deles, e fazia os ensinamentos, aquela sabedoria universal que ele tinha. Sempre com humildade, enfrentando os reis, né? Enfrentando os poderosos, ele foi mostrando toda a verdade que hoje a gente está aqui trabalhando, né? E tentando vivenciar esses ensinamentos dele. E aí ela encerra o texto dando um conselho para a gente em relação a essa questão do tormento que é o egoísmo. Ela dá o seguinte conselho para nós: fique atento àquilo que surge na alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando na obra do amor, da caridade e do perdão. Com isso poderá alcançar a emoção afetuosa da alegria, de autossuperação das tendências infelizes, dos tormentos, obtendo as bênçãos da verdadeira fraternidade. Então, acho que né, com tantas palavras, né, frases aí boas no texto, né? Acho que essa última aqui é bom a gente estar com ela gravada, né, na nossa cabeça aqui, para ficar atento àquilo que está surgindo lá dentro da gente e extirpar o egoísmo em qualquer pontinha que ele surge ali, lá na hora que ele está nascendo, para evitar todo esse tormento aí que ela descreveu para nós aí nesse texto.
Então, é esse o recado, né, de Joana de Ângeles para o nosso evangelho de hoje. Para nós levarmos isso, né, para mais uma prática aí, para que a gente possa ter na vida e seguirmos em frente sem os tormentos, e sim com o oposto na nossa prática, né, da caridade, do amor ao próximo, e sempre fazendo todas as tarefas que surgirem para nós, tudo que aquilo que é necessário para que a gente tenha uma vida tranquila, calma, né, com os ensinamentos de Jesus. Então é isso. Obrigada e boa noite. Muito bom, Cleide, muito bom. Trouxe a Joana para nós numa linguagem simples, clara, mostrando a importância desse tormento que todos nós temos, em maior grau ou menor grau, mas todos temos, né? E esse alerta da Joana para nós: matar no nascedouro. Não deixar isso ir para frente, para não ficarmos pessoas atormentadas. E a Joana não coloca aqui um aspecto, mas nós sabemos que esse aspecto existe, né? Que é a questão da obsessão, né? A auto-obsessão e também a obsessão que chega junto de nós, né? Através desta atormentação que nós ficamos por conta do egoísmo. Muito bom, muito bom. Parabéns para você, tá? E essa mentora maravilhosa que é a Joana de Ângeles, sempre trazendo para nós temas atuais, lindos e importantes, muito importantes para a vivência, né? Para a nossa vivência. Muito bom. Agora nós vamos fazer as vibrações, né? E a fluidificação das águas e a prece de encerramento. Então, vamos recebendo com muito carinho o nosso companheiro Moscoso para que ele possa fazer para nós as preces. Então, eu convido a todos para fecharmos os olhos, não como um ritual, mas para melhor nos elevarmos ao alto, juntos, num só pensamento, buscando Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe Celestial. Vamos, primeiramente, louvando a Deus ante a importância da vida e agradecendo pela bênção da oportunidade de estarmos juntos e, mais ainda, de termos acesso a esses ensinamentos tão importantes que foram ministrados nessa noite, através dos comentários do Evangelho. Essa mensagem maravilhosa de Joana de Ângeles, bem atual para os nossos tempos, os nossos momentos. E assim, nós rogamos ao querido anjo Ismael, que requeira, junto à espiritualidade maior, que enviem para a Terra vibrações de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio, diante de rumores, de momentos, de dias difíceis que teremos pela frente em nosso país, rogando a espiritualidade que envolva todas as governanças, federal, estadual, municipal, as lideranças profissionais, trabalhadores, enfim, que envolva todos num clima de entendimento, de compreensão, para que não sofra aquele que mais necessita, que é o povo. Também rogamos a espiritualidade maior que envolva todo o povo do Afeganistão, principalmente as mulheres e as crianças, dado o movimento que ali se realiza. Pedimos também a espiritualidade maior que envolva todas as vítimas do terremoto no Haiti. São tantos sofredores, que envolva todos aqueles
os encarnados que ainda sofrem com a perda de seus entes queridos, e esses que desencarnaram, que sejam devidamente amparados. Quanto a nós, rogamos igualmente que nos fortaleça na fé, na esperança, na certeza de que o Senhor Jesus está sempre do nosso lado, dependendo da nossa fé, de rogarmos a Ele a nossa ajuda, a ajuda dele para todos nós, é o que nós rogamos nesse momento, para nós, para nossos familiares, mas muito mais por aqueles que precisam mais do que nós. São tantos os doentes necessitados de força, de coragem, de amparo nos hospitais, nos leitos de dores. Aqueles que sofrem por não terem um lar nessas noites frias, dormindo sobre pedaços de papelão e de madeira, no chão, nas calçadas. Olhai, Jesus, por todos esses irmãos. Pedimos pela nossa cidade, por todos os nossos irmãos guararimenses, por todos aqueles irmãos que estão nos cadernos de pedidos de vibração do nosso Centro Espírita Natalício de Jesus. Vibramos também por todos os trabalhadores e voluntários da nossa Casa Espírita, para que todos tenham cada vez mais a vontade de servir e de amar. Tal é o nosso lema. Querido Mestre Jesus, pedimos que envolva todos nós aqui, para que possamos cada vez mais estarmos dispostos a estudarmos, a entendermos, a aprendermos as lições de Jesus para melhor servirmos aos que necessitam, aos que nos rodeiam. Que Deus, que Jesus e os bons espíritos estejam sempre conosco, é o que nós rogamos, com a prece que o Senhor Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada, Moscoso. Obrigada. Todos estão bem? Todos? Então, um beijo muito amoroso em cada um de vocês.